A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva. Para quem já é inscrito aqui no nosso canal, já é aluno do Flecha Polida Teologia, me conhece, mas eu quero dizer para você um pouquinho aqui das minhas formações. Eu sou bacharel em teologia, sou também certificada em hebraico, cultura e contexto judaico. Também estou cursando pedagogia e fazendo uma pós em psicopedagogia pela Facibra. Então daqui um ano e meio, também poderei aqui dizer que sou pedagoga e psicopedagoga. Por enquanto a gente está estudando, passando aí todo esse processo, tá bom? O tema de hoje é Atos capítulo 17, versículo 18. Quando nós lemos esse texto, Atos 17, 18, está aqui para você o texto fala de duas escolas filosóficas daquela época que existia lá em Atenas, que são os epicureus e os estoicos. E eles chamaram Paulo de paroleiro, algumas bíblias dizem tagarela. E esse termo aí que é espermologos no grego 4691, na referência grega do Strong, o dicionário Strong é o que eu uso nos vídeos, você vai ver sempre eu falando dele. Tem ele aqui na descrição para você, o PDF do dicionário Strong, você pode baixar e conferir o que eu estou dizendo aqui para você. Espermologos é dividido aí em duas palavras, duas raízes gregas. Espermo, do 4690, que é semente. Mateus 13, 38 fala a boa semente. Lego é afirmar, do grego 3004, dizer, falar, ensinar, expor. Traduzindo, espermologos é o termo em que os filósofos chamaram Paulo. Já eu falo um pouquinho do contexto. Quer dizer, aquele que conversa sem nenhuma consequência. Aquele que fala um lenga-lenga, tá? Aquele catador. Como um catador que entra no mercado e começa a apanhar pelo caminho que vem sobrando. A expressão aqui está falando de um pássaro que cata sementes variadas nos campos, né? Onde quer que ele encontre a semente, ele come. Então, é como uma esponja que absorve tudo que ouve, um preguiçoso que não quer pensar antes de falar, ou aquele que ganha a vida aí com palhaçadas e elogios, um falador vazio ou um comediante, tá? Que não tem muito compromisso com aquilo que fala. Então, espermologos é um termo ofensivo. Paulo, então, ele estava ali em Atenas. Atenas é o centro, o epicentro ali cultural da Grécia, onde eles tinham lá várias escolas filosóficas, dentre elas os epicureus e os estoicos. E esses, então, chamaram Paulo de espermologos, catador ou de sementes, ou que fala sem pensar, ou tagarela, né? Aquele que fala aí uma lenga-lenga. Além desses dois que estão citados no texto, que são os epicureus e os estoicos, tinham também outras escolas filosóficas. A gente vai falar aqui de algumas delas para a gente entender o discurso de Paulo ali naquele momento. Quando você lê Atos 17, Atos 16, tenha esses termos aqui em mente. Então, vou falar um pouquinho para você. Tinha, dentre os epicureus e estoicos, a gente vai falar por último, tinha os hedonitas, tinha os cínicos. Vou explicar o que eram os cínicos primeiro. Os cínicos, a escola filosófica dos cínicos, eles punham em dúvida todos os valores aceitos pela sociedade. Ensinavam que a cultura ideal consistia na rejeição completa da sociedade de todos os seus valores. Por isso que eu quis ler um pouco aqui sobre esses cínicos. Parece que a gente está falando do tempo atual, né? E Diógenes foi o fundador
dos cínicos. Diziam que ele vivia em uma banheira no centro de Atenas para mostrar a sua inflexibilidade com a sociedade. Vivia como um cão, rejeitando todos os valores humanos. Por isso a palavra cínico, que vem do grego kainos, que é cão. Então, os cínicos, eles viviam sem limites, os limites da sociedade não interessavam para eles. E eles estavam lá em Atenas ouvindo o discurso de Paulo. A próxima aqui são os hedonitas, do grego hedon, que é prazer. Os hedonitas ensinavam que os prazeres físicos são o único alvo importante desta vida. Não admitiam a vida após a morte. Eles eram extremamente materialistas e ateus. E existem hedonitas até hoje, tá? Pessoas que não pensam na eternidade, vivem pelo prazer e acabam se reduzindo a um animal. Pensam que é somente o corpo e nesta vida e pronto, tudo acaba aqui. Queria falar desses cínicos e hedonitas para você. Tem muito mais para saber desses dois pensamentos aqui filosóficos. Você pode procurar aí livros confiáveis para você ler mais sobre isso. O texto fala dos epicureus, tá? Os epicureus foi Epicuro, seu fundador, que criou a ideia do deísmo, que é o contrário do teísmo. O deísmo ensina que um deus qualquer ou vários deuses, para eles não importa, porque talvez existam outros deuses aí no pensamento deles, mas esses deuses ou esse deus não tem por foco manter qualquer contato com o mundo, nem para punir e nem para abençoar. Para eles, o deus ou os deuses não se preocupam com os homens de maneira nenhuma. E o teísmo ensina que sim, existe um Deus criador e que nunca abandonou sua criação. Sim, ele dirige o universo e está pronto para punir ou perdoar. É assim que nós pensamos. Os epicureus ignoravam a existência também da vida após a morte. A escola deles era chamada ali a escola do jardim, porque eles se reuniam no jardim para fazer os seus ensinamentos. E os estoicos, também citados no texto, eles ensinavam que na metafísica ou no mundo espiritual, que uma determinada razão universal gerenciava todas as coisas de maneira que eu não poderia de maneira nenhuma mudar o meu destino. Todos deviam aceitar como inevitável o destino dado a cada um. Que as pessoas viviam ciclos bons e ruins, o determinismo surge daí. Tem tudo como inevitável. Como se nós fôssemos orar para que Deus intervenha. Não, para eles não existe isso. O seu destino é aquele, viva. O lema deles é: viva em conformidade com a sua natureza ou com a natureza. Daí nós vemos o conflito que eles tiveram ali quando Paulo começou a ensinar sobre a espiritualidade, sobre Deus e sobre Jesus e sobre um Deus que se relaciona. Enfim, a cidade que Paulo nasceu, que é a cidade de Tarso, era um dos grandes centros do estoicismo romano. Voltando aqui então ao paroleiro, ao tagarela, então uma pessoa que vivia apanhando ninharias, procurando harmonizá-las em sentido físico ou mental. Esses homens se sentiam os donos da razão. Quando Paulo veio falar de Deus, veio falar de Jesus, veio falar de espiritualidade, de vida, eles não acreditavam muito no que Paulo estava dizendo. Shakespeare fala sobre esse termo também, ele fala que são apanhadores de trivialidades não consideradas. Aquela palavra que eles disseram aí no texto foi um insulto enorme. Consideravam Paulo, então, como se fosse um pretensioso, um mestre grosseiro que recolhia sobejos de conhecimento e que havia apanhado eles aqui e acolá sem a mera organização e estava assim ensinando isso para o povo. Para os epicureus,
o mundo estava à mercê do mero acaso. E o prazer era o bem principal do homem, prazer. E para os estoicos, eles tinham muito orgulho da sua justiça própria. Então nós temos aqui o prazer e o orgulho. Essa mistura não dá muito certo, né? Paulo, ele vai até Atenas, ele enfrenta essa multidão, enfrenta esses pensadores, ele é ofendido lá, ele é ameaçado, às vezes ele ia preso nessas confusões que eles faziam, porque Paulo diz que a mensagem de Deus é loucura para esses homens, é loucura para os homens, é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Tem um livro que eu tenho ele aqui, a mensagem da cruz é loucura. Um livro muito bom, vou colocar a capa dele aqui, eu indico muito vocês lerem. Fala um pouco sobre isso aqui, sobre esse contexto aqui de Paulo estar falando numa época, falando para homens que não queriam ouvir o que ele estava dizendo, mas mesmo assim ele continuava, ele fazia o que Deus chamou para fazer. A palavra de hoje foi essa, o texto foi esse. Espero a sua cooperação no nosso ministério, somente fazendo um pequeno favor. Você deixar o seu aqui, gostei, você compartilhar os nossos vídeos, você deixar aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua questão. Não seja rude, eu vou ler todos os comentários, então pense que você sim está falando diretamente para mim e eu vou ler, vou te responder da maneira que eu puder responder. O meu e-mail está na descrição também, você pode entrar em contato pelo e-mail, você pode acessar o meu curso também pela internet, você pode estar divulgando esse curso para a gente. Como assim? Indica para um amigo se você não tem interesse de fazer esse curso mais hebraico, que a gente vai aprender a ler, escrever, transliterar hebraico. Você pode indicar para o seu pastor, indicar para o seu líder de célula. A gente sempre conhece alguém interessado nessas coisas, nesse tipo de conhecimento. Então por hoje é só e espero você no nosso próximo vídeo.